Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Legendre. Ele veio de uma família que tinha uma boa fortuna e teve acesso às melhores escolas. Sempre foi uma pessoa muito tímida e excelente em matemática. Sua primeira profissão foi ser professor na escola militar. Na mesma época em que Laplace dava aula lá também. Mas a relação entre Laplace e Legendre não era muito boa. Lagrange foi diretor da Academia de Ciências de Berlim e propôs um desafio aos cientistas: encontrar a trajetória de um objeto que é lançado em um meio com resistência do ar. Em 1782, Legendre publicou este artigo e ele foi o vencedor do prêmio que a academia lá da Prússia estava oferecendo. Lagrange gostou muito do trabalho de Legendre. Em 1783, Legendre publicou este artigo, que trata de se determinar qual é a força de atração gravitacional entre um elipsoide e um objeto que esteja em sua superfície. É neste trabalho aqui que aparecem os polinômios de Legendre. São objetos bem conhecidos para quem estuda equações diferenciais. Legendre adorava teoria dos números. Durante várias décadas, ele estudou o assunto. Em 1785, publicou este artigo, que trata de um problema que é bem famoso lá na teoria dos números: a lei da reciprocidade quadrática. Dados os números primos ímpares, p e q, quais são as condições que x e y precisam satisfazer para que se tenham essas igualdades aqui? X ao quadrado menos p é múltiplo do q e y ao quadrado menos q é múltiplo do p. Esse problema foi resolvido em 1801 por Gauss. Legendre era de 1752. Gauss, 1777. Então Gauss era mais novo. Legendre ficou com um pouco de ciúmes daquele menino mais novo que conseguiu resolver um problema que ele tinha apenas tentado resolver e não tinha conseguido encontrar a solução. Em 1786, Legendre publicou este artigo sobre como calcular o comprimento de um arco de elipse. Anos mais tarde, Legendre e Jacobi discutiram bastante sobre esse problema. É aqui que aparecem as integrais elípticas. São integrais desse tipo aqui. 1 menos k seno de t ao quadrado. Também durante várias décadas, Legendre estudou esse assunto aqui.
Legendre participou de um estudo sobre meridianos. Se queria saber qual é exatamente o meridiano que passa por Paris. E em 1787, a partir de sua experiência nesse trabalho aqui, escreveu este artigo sobre como determinar meridianos. Em 1791, Legendre participou da comissão responsável por definir o que é um metro. Em 1792, o governo francês financiou um projeto que levou uns 10 anos para ser feito e envolveu uns 80 matemáticos. Os líderes desse projeto eram Prony e Legendre. O objetivo era fazer a mais completa tábua de logaritmos daquele tempo. Isso era muito importante em uma época em que não existiam computadores. Em certo sentido, dá para entender que esse projeto seria o equivalente a hoje nós produzirmos um supercomputador. Aqui nós já estamos em época de Revolução Francesa. E o Marquês de Condorcet foi responsável por uma mudança no sistema de ensino. Antes da Revolução Francesa, os melhores ensinos eram dados para os nobres. Marquês de Condorcet quis acabar com isso. Ele queria um ensino universal. E teve certa conversa com Legendre, dizendo assim, Legendre, quem sabe você faz um livro de geometria para que todos possam estudar. Em 1794, Legendre publicou este livro, que é bastante famoso. Ele pegou os elementos de Euclides e atualizou o material. Então aqui nós temos uma versão moderna dos elementos de Euclides. Isso aqui foi usado por uns 100 anos, não só lá na Europa, quanto nos Estados Unidos. Então, essencialmente, os livros de geometria básica que nós temos hoje em dia foram obtidos como sendo atualizações do livro do Legendre, que é uma atualização do livro do Euclides. Aqui ele deu uma demonstração de que π é irracional. O primeiro a demonstrar que π é irracional foi Lambert, em 1761. Mas a demonstração do Legendre é bem mais fácil. E além disso, ele foi o primeiro a demonstrar que π ao quadrado é irracional. Em 1806, Legendre publicou este artigo sobre a órbita de cometas. Esta é a primeira publicação que trata do método dos mínimos quadráticos. Encontrar a reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos. Em 1808, Legendre publicou este livro sobre teoria dos números. E aqui aparece um estudo que ele fez sobre a quantidade de números primos menores do que um x que foi escolhido. É a quantidade π de x. Quantidade de números primos menores do que um valor x que foi escolhido. Legendre entendeu que esse valor é aproximadamente x sobre ln de x menos uma certa constante. Este problema aqui está relacionado à hipótese de Riemann, que é um problema bem famoso ainda em aberto.
Em 1825, Legendre resolveu uma parte do último teorema de Fermat. Ele trabalhou com o expoente 5. Legendre conseguiu demonstrar que não existem soluções em inteiros positivos para esta equação aqui. Durante algumas décadas, Legendre tentou demonstrar o quinto postulado de Euclides. Ele tentou usar os 4 postulados anteriores para transformar o que nós chamamos de quinto postulado em um teorema. Hoje se sabe que é impossível se obter essa demonstração. O quinto postulado diz assim, dada uma reta R e um ponto P que está fora dela, existe apenas uma reta paralela à reta R que passa pelo ponto P. Nenhuma pintura de Legendre chegou ao nosso tempo. Existe apenas esta caricatura. Aqui está Legendre e aqui está Fourier. Então, infelizmente, só temos essa imagem relacionada a ele, em que ele aparece aí com uma cara meio que de vilão de desenho animado. Legendre começou como professor lá na escola militar e depois ele foi pesquisador, financiado pelo governo francês. Durante a Revolução Francesa, mais ou menos por essa época aqui, houve um corte em sua bolsa, de tal maneira que ele ficou bem mal de grana. Mas a situação piorou muito em 1824, quando o governo francês simplesmente cortou o que lhe pagava e, essencialmente, dessa época até o fim de sua vida, Legendre acabou na miséria. Então ele nasceu bem rico e acabou na miséria. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.